Nossas crianças, não vamos esquecer de sempre estar orando por elas, amém? Essa semana, quem é que vai orar pelas crianças aí? Irmão José, irmã Zena, irmã Cléia, Marcelo. É isso aí, ó. Todo mundo está atento. Ninguém pode esquecer, né, irmãos? Sempre orando e abençoando, né, a vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Afinal de contas, né, irmãos? Jesus disse que dela pertence o reino de Deus, né? Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que exalta, né, de uma certa forma, as crianças e guarda a vida delas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos abrem em Romanos capítulo 3, enquanto nós oramos. Senhor Jesus, Deus de infinita graça, misericórdia, Deus de infinita bondade, que pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, o Senhor veio e deu a sua vida por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perseverar em seus caminhos, nos ajuda a caminhar, Senhor Jesus, pelo seu evangelho, e que em nenhum momento viemos nos desviar, Senhor, da sua palavra, nos desviar, Senhor Jesus, do seu reino. Abre o nosso coração para receber a sua mensagem. Ajuda-nos a estarmos atentos, vigilantes. Que o Senhor possa aniquilar, Senhor Jesus, todo o meu ser, para que somente a sua palavra venha fluir, Senhor Jesus Cristo, em nossos ouvidos. Opera com poder e graça em cada coração, em cada mente, pois precisamos da sua ajuda, Senhor Jesus. Precisamos da sua graça em nosso coração, em nossos pensamentos, e nos ajude a cada dia, pois precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Em Romanos, capítulo 3, existe uma declaração muito forte, né? Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, irmãos, o ser humano, todo ser humano, ele comete os seus pecados, né? Pecados, transgressões, iniquidades. E enquanto nós estávamos louvando, né? E realmente, a alegria, ela deve estar no nosso coração, né? Porque alguém se importou com cada um de nós, quando veio e deu a sua vida por nós. Então, nós devemos realmente estarmos satisfeitos e alegres. Então, nós temos motivo para agradecer a Jesus, irmãos? Temos ou não temos? Temos bastante. Temos motivos para nos alegrar. Afinal de contas, né, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos ajudar. Como ontem estava, pela misericórdia de Deus, falando lá em Cajamar, o Senhor Jesus é aquele que nos deu uma oportunidade, né? Jesus, Ele nos deu uma chance. E a gente não pode perder, né, a chance e a oportunidade que se apresenta na nossa vida. Então, irmãos, quando a palavra diz que todos pecaram, não é todos que passaram, todos que vieram depois, os que nasceram depois, até os dias de hoje, até o fim deste mundo. Todos os homens ainda continuarão sendo pecadores. A palavra diz lá em 1 João, capítulo 1, o apóstolo João ele diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e nós não andamos na verdade, ou não temos verdade em nós, se dissermos que não temos pecado. Mas a palavra, irmãos, eu falei um pouquinho na quinta-feira, no início da pregação, mas eu não dei sequência no assunto. Lá em Mateus capítulo 24, nós estávamos lendo lá, não precisa abrir, mas lá a palavra diz assim, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E aí eu estava iniciando um pouco ali, falando com os irmãos, um pouco da diferença entre uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que é transgressora,
e a pessoa que ela é iníqua, né? Ela comete iniquidade. Então, tem diferenças dessas três coisas. Os três são erros, só que um é pior do que o outro. Um é pior do que o outro. Então, primeiramente, nós temos que entender, porque a própria palavra e o ensino do apóstolo diz claramente que todos os homens são pecadores. Como aqui também está dizendo no versículo 23, que todos pecaram. Então, o pecado, irmãos, é algo que está na natureza humana. A gente não louva de vez em quando? Eu luto para salvar a minha alma da natureza humana que é em mim. De novo. Agora canta, irmão, de verdade, vocês. Vai. 1, 2, 3. Eu luto para salvar a minha alma. É isso aí, vai lá, aumenta o som. Amém, irmãos? Amém. Morrer para o mundo e viver para? Em nome de Jesus. Mas o pecado, como nós louvamos, a palavra também diz isso, é uma luta constante. Você tem que lutar contra o pecado. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha que são todos os dias. Todos os dias lutamos contra o pecado, para que não viemos nos tornar transgressores e não viemos nos tornar pessoas iníquas, cheios de iniquidade. Então, quem não luta contra o pecado se torna transgressor, e um transgressor se torna uma pessoa iníqua. E o iníquo não tem salvação. O pecador tem salvação. Aliás, os três têm salvação, desde que se arrependa, né? Desde que se arrependa. Porque nesse mesmo texto, lá em 1 João, fala que o sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. Então a iniquidade, como lá em Mateus 24, a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas vão se esfriando. Isso é uma realidade muito grande que acontece no mundo e nas igrejas. A falta da caridade e do amor para com Deus e para com o próximo, essa falta de amor é devido à iniquidade, ou seja, um estilo de vida em que as pessoas costumam ter. A palavra diz em Romanos 8, 28, que nós somos chamados, alguém se lembra desse texto? O que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29, na verdade, né? Conformes à imagem do seu Filho. Então nós somos chamados. A palavra diz, muitos são chamados, não é? Somos chamados para quê? Para ter a imagem de quem? Jesus. Então nós somos chamados para termos a imagem de Jesus, para ter o caráter de Jesus, a índole de Jesus, o jeito de Jesus. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade, e esse é o grande caminho que nós temos que percorrer por toda a nossa vida. A palavra diz, Jesus não cometeu pecado, Jesus não cometeu pecado e nem encontrou nada de errado na sua boca, na sua fala, porque ele era perfeito. Então nós somos chamados para ter esse caráter de Jesus. Nós somos chamados para ter essa forma de ser dele. Amém? Amém? Afinal de contas, nós somos chamados de cristãos. Cristão significa o quê? Imitador de Cristo. Nós somos chamados, João 8, 31 e 32, somos chamados para ser discípulos de Jesus, não é verdade? Discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É um aluno, né? É aquele que você ensina, e aquela pessoa que está sendo ensinada, ela tem que estar disposta a o quê? A aprender. Você já tentou ensinar alguém, e essa pessoa não quis aprender? Você já no seu trabalho, você tentou ensinar uma pessoa e essa pessoa não deu muito certo? Já? Você tem vontade do quê? Mandar embora, próximo.
Hã? Quais são os sentimentos? São os mais variados, né? Você fala, não dá. Porque eu falo uma coisa, a pessoa faz outra. Faz isso, a pessoa faz outra coisa. Por quê? Ou a pessoa ela não quer trabalhar naquele local, porque tem disso, não tem? Às vezes a pessoa não gosta de trabalhar. Ela não gosta de trabalhar. Aí você arruma um serviço para ela. Olha, arrumei um serviço para você, fulano. Aí lá vai a pessoa trabalhar no serviço. Só que ela vai só com o corpo, porque o coração não está no serviço. E aí o que acontece? Acontece corpo mole. Acontece o quê? Relaxo, né? Acontece o quê? A pessoa ela chega atrasada, ela falta, ela não passa 2, 3 horas do almoço. Por quê? Porque ela não quer trabalhar, ela não quer pertencer àquele lugar, àquele local. Então, o discípulo é aquele que, em primeiro lugar, ele está sempre atento à voz do Mestre, na voz de Jesus. Porque a palavra diz que ele é o bom pastor. Ele é o pastor e bispo das nossas almas, diz lá 1 Pedro 5. Então, Jesus, irmãos, é aquele que veio nos resgatar do pecado. Mas como nós estamos realmente cada vez mais entrando nos últimos dias, e a gente vê pelo quê? Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus, ele também declara, irmão, que os salvos, eles são não como a areia do mar, mas os salvos são como um remanescente, é um resto, são poucos. Jesus é quem disse, não temas, ó pequeno rebanho. Então nós temos que procurar, irmãos, não só no dia da ceia ou na semana da ceia, mas devemos nos examinar todos os dias. Examinar não é se condenar. Quando você veio para a igreja hoje, você fez o que na frente do espelho? Ou você tomou banho e saiu na doida? Você arrumou o cabelo? No meu caso, não, porque eu não preciso olhar meu cabelo. Não é, irmãos? Porque você só toma banho e vai. Mas você vai arrumar a gravata, você vai arrumar a camisa. Você estava fazendo o que diante do espelho? Se examinando, olhando a si mesmo. Então o Evangelho, ele nos chama o quê? Para a reflexão, para o autoexame. O autoexame. Para quê, irmãos? Para ver se nós não estamos passando do pecado para a transgressão, da transgressão para a iniquidade. Porque a iniquidade já é um estilo de vida em que a pessoa vive, e ela não se importa mais em praticar, em viver e ser daquele jeito. Então, irmãos, quando a palavra diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, é porque o salário do pecado, diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais a pessoa peca, mais ela vai se aproximar de quem? Da morte. Mas Jesus é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas, elas vão se aproximando da morte sem se aperceber. E nós temos que tomar todo o cuidado para que isso não aconteça. Porque Jesus já nos chamou da morte. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, nos deu vida. Então nós estávamos mortos nos pecados, Ele deu vida para nós. Para quê, irmãos? Para a gente voltar para a velha vida? É lógico que não. É lógico que não. A palavra diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, ou capítulo 3, acho que capítulo 2 mesmo, diz que nós não podemos ser como um cão que volta a comer o seu próprio vômito. Vocês conhecem esse texto? Esse texto. E nem podemos ser como uma porca que volta ao espojadouro de lama. Ou seja, a palavra vai dizer ali que é melhor nós nunca termos conhecido Jesus do que conhecer e voltar a praticar as velhas coisas, o pecado. Então o Evangelho, irmãos, é aquele que nos tira de um lugar, mas ao mesmo tempo nos deixa livres para caminhar rumo à salvação, permanecermos parados, estagnados, ou voltar para trás. Isso é caridade, isso é amor. O amor verdadeiro é quando você pratica o bem e você deixa a pessoa livre, para ela fazer
o que ela quiser fazer. Amor é isso. Então Deus nos resgata das trevas e nos traz para a luz. E aí Ele nos dá uma oportunidade de sermos discípulos dEle. Ele nos dá uma oportunidade de a gente olhar para a nossa vida passada e dizer: esta vida eu não quero mais. Esta vida não presta mais para mim. Esses caminhos não me agradam mais. Isso é o quê? É arrependimento, é mudança de mente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, irmão, o pecado é o que destrói com o ser humano. É o que mata. Então, vamos ler de novo aqui, Romanos 3, versículo 23. Como é que diz aí, irmãos? Então, todas as pessoas pecaram. O que é destituído? O que é uma pessoa destituída? Está fora. A pessoa lá, um presidente que sofre um impeachment, ele vai ser o quê? Destituído do seu cargo. Ele vai embora, ele vai sair dali. Mas olha o 24, irmãos, olha a graça e o amor de Deus, o que está escrito aí? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados por quanto? Ah, é de graça? Precisa pagar alguma coisa? Fazer campanha, corrente, voto, dar dízimo? Nada disso. Então é tudo de graça. Dizem que tudo que é de graça não presta. Essa não é a frase? Que as pessoas dizem? Tá certo essa frase aí? Não, se você olhar para esse texto, você vai ver que não. Porque as pessoas têm dificuldade, não tem? De entender isso. Olha, se a pessoa está dando, é porque isso não presta. Se ela está querendo dar alguma coisa, é porque não presta. A mente da pessoa pensa isso aí. Às vezes você quer dar uma coisa com amor, carinho, dedicação, né? Você fala, eu quero dar isso aqui, é o melhor que eu tenho. Você dá o melhor que você tem. Aí a outra pessoa pensa, está dando é porque não presta. Mas é porque acontece também, né? Mas com Deus é assim. Deus ele não deu o que sobrou, mas o melhor do que era seu. Assim como Deus, olha, lembrado do louvor, né? Também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar. Mas impossível amar sem dar. Não é assim? Tanto Deus me amou. Continua. Por isso Ele deu. Não? Que sou. Vai lá, irmão. Também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível. Então é impossível amar sem? Então Jesus ele amou tanto, que ele entregou a si mesmo. Então Jesus, irmãos, é aquele que gratuitamente ele vai e dá a sua vida por nós. A palavra diz que o amor dele nos constrange. Ou seja, irmãos, nós temos que ter na nossa mente uma coisa: nós somos pecadores até hoje, só que Jesus ele veio e nos salvou. Para quê? Para nos tornar discípulos dele. Então, a partir do momento em que você creu em Jesus, você é perdoado dos seus pecados gratuitamente. A partir desse momento, você agora tem que lutar, se esforçar, porque a palavra diz o quê, irmãos? Lá em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, eu tenho que fazer o quê? Empregar força. O que é empregar força? Você emprega força para alguma coisa? Você emprega força para trabalhar? Você emprega força para criar os filhos? Você emprega força para muita coisa, irmãos. E no reino de Deus não é diferente. Só que você emprega força, nós empregamos força para tantas coisas deste mundo que se acaba no outro dia. Agora, empregar força para o reino de Deus não é para acabar no outro dia, é para toda a eternidade. Então é uma coisa que vale a pena se esforçar. Vale a pena você negar-se a si mesmo, vale a pena você buscar, vale a pena você lutar, vale a pena você se entregar. Por quê? Porque é para a vida eterna. É para a vida eterna, não é para acabar amanhã. Então quando você renuncia o pecado,
Quando você se esforça para servir a Deus, você se esforça para dar um bom testemunho, você se esforça para agradar a Deus, isso não é em vão. Não, muito pelo contrário, você está buscando ter a imagem e semelhança de Jesus. Agora, quando você vem, aí no capítulo 5, de Romanos, acho que esse assunto está para ficar só em Romanos, né? Então, aqui em Romanos capítulo 5, irmãos, por exemplo, versículo 12 diz assim, ó: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de, o qual é figura daquele que havia de vir, Jesus. Veja, irmãos, aqui está dizendo que não pecaram à semelhança da transgressão. O que é uma pessoa que comete transgressão? O que é uma pessoa que transgride? Por que a palavra fala que Adão, ele era um transgressor? Porque Adão, qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado dele, irmãos? Vocês vão fazer eu abrir lá em Gênesis, né, irmão? Pelo amor de Deus. Ele comeu o quê? O fruto. Ele recebeu o fruto da sua mulher e comeu. Comeu junto com ela. Ele sabia que aquilo era errado? Sabia ou não sabia? Sabia. E por que ele comeu? Porque ele era um transgressor. Então o que é um transgressor? Transgressor é aquele que sabe que está errado, mas deliberadamente, por vontade própria, vai lá e faz errado. Isso é muito natural do ser humano, não é? Sabe que é errado, mas mesmo assim vai e faz. É certo passar no farol vermelho? É certo ou não? A lei diz o quê? Que é errado. Será que algum motorista aqui nunca passou no farol vermelho? Todo mundo já passou no farol vermelho? Eu já. Já, irmão? Então nós somos o quê? Transgressor. 130. Quem? Você tinha uma caminhonete que tinha 130 multas só de farol vermelho. O seu ministério era passar no farol vermelho. Mas aí você começou a buscar a benção e parou, né, irmão? Aí levaram ela. Levaram ela. Então o amado irmão, que tinha um ministério de passar o farol vermelho, tomou 130 multas. Só de farol vermelho. Acho que é o recorde, né, irmão? Ao transgredir a lei, o que aconteceu com ele? Recebeu multa. A ponto de perder o quê? O seu carro. Por quê? Porque todo motorista tem que saber, deve saber e aprende que não pode passar o farol vermelho. Então Adão, ele se torna transgressor, por quê? Porque foi dito para ele, olha, você vai comer de todas as árvores frutíferas do jardim do Éden, menos essa daqui, ó, do conhecimento do bem e do mal. Aí o que ele fez? Ele foi, deixou a mulher sozinha, aí o amorzinho dele foi lá, deu ouvido à serpente, comeu, e foi lá e ainda comeu o juízo dele, foi lá e fez ele comer também. O que aconteceu? Os dois foram expulsos do paraíso. E ele levou, quando ele sai do jardim do Éden, ele vai junto com a morte. Então ele está no jardim e ele entra no mundo. O mundo não tinha morte. O mundo não tinha morte. Então ele começa a levar a morte para o mundo, quando ele vai produzindo seus filhos. A morte se espalha para a raça humana toda. Por quê? Porque ele foi transgressor. Então, quando hoje nós somos discípulos de quem? De Jesus. Amém, irmãos? Amém. Hoje, nós somos discípulos dele. O que é um discípulo?
O discípulo não é aquele que crê, que se batiza e toma ceia. Quer dizer, isso é um discípulo também. Mas o discípulo de Jesus não é aquele apenas que faz isso. O discípulo é aquele que está disposto a ouvir e aprender de Jesus. O discípulo, aquele que serve a Jesus, ele está disposto, o seu coração tem que estar disposto. Porque, irmão, se você for numa sala de aula, alguém aqui já fez parte da turma do fundão, na escola? Quem é que foi? Vocês ajudavam ou atrapalhavam? Confessa aí, irmão. A turma do fundão não é quem senta no fundo. A turma do fundão é uma figura de linguagem. É os bagunceiros, maloqueiros, que não presta. Está lá para encher a paciência, endemoniado. Quem que era aí? Eu não quero levantar mais a mão não, né, irmão? Hã? Então não faz parte do fundão. Vai, levanta a mão aí, irmão. Pronto. Lula, você também, irmão? Jesus te salvou, né, irmão? Fala, irmão. Ok? Mano. Até Jesus aparecer na nossa vida. Irmão, era terrível, irmão. Era terrível. Sentava no fundo, irmão, fazia tanta bagunça que não compensa nem falar, né? Mas era desordeiro, bagunceiro, desobediente. E o pior é que eu não faltava. Porque para um encrenqueiro, um baderneiro, a pior coisa é ele ir para a escola, porque ele vai atrapalhar todos os dias a escola, a sala de aula. Então eu ia todo dia, bagunçava, gritava, pegava papel, jogava na parede, jogava no teto, jogava no outro, olha, era terrível. E aí, eu estava ali para aprender? Não estava, mas na hora da prova, o que eu fazia? Colava, fazia umas colas, colava, tudo errado. Tudo errado. Quer dizer, o cara estava estudando ali o tempo todo, aí, no dia da prova, eu queria ficar olhando a prova dele. Eu estava usurpando o quê? O estudo da pessoa. Então, quando uma pessoa não quer ser aluno, não quer, ele vai querer fazer o quê dentro da sala? A vontade dele. Nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos ser assim, transgressores. Contumaz, ou seja, constante. Eu e você somos chamados para ser ouvintes, praticantes, e não ouvintes esquecidos. Temos que ouvir a mensagem do Evangelho e pô-la em prática. Isso é o quê? Isso é um discípulo, um bom discípulo, um discípulo verdadeiro. Nós não podemos fazer parte da turma do fundão, desinteressados. Eu fui matriculado na escola, eu estou lá estudando, eu vou para a escola, minha mãe vai lá, compra material para mim, faz tudo para mim, mas na verdade, te digo que eu não faço nada lá no estudo, não quero nada com nada. Ou seja, investiram na minha vida, lutaram, morreu na cruz por mim, mas eu não me importo com isso daí. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se eu tiver que transgredir a palavra do Evangelho, eu vou transgredir. Se eu tiver que pecar, eu irei pecar. Então, o próximo passo é o quê? É a impiedade. Então, o que acontece hoje nas escolas? Os alunos, eles são transgressores e ímpios dentro da sala de aula. Agride os professores, xinga os professores, faz o inferno dentro da sala de aula. É ou não é hoje em dia assim? Tinha uma irmã que dava aula, um Tapevi mesmo aí, e ela falou que era terrível, ninguém segurava mais os alunos, eles eram tristes, você não conseguia mais dominá-los. Por quê? Porque já eram alunos ímpios, maldosos, não era mais questão de bagunça, era questão de maldade. Por quê? Porque não teve freios, porque não teve correções. Então a nossa vida cristã, nós temos que entender que nós cometemos pecados, vai ter dia que você fala o que você não queria falar, vai ter dia que você vai pensar o que você não queria pensar, vai ter dia que você vai sentir o que você não queria sentir, tem dia que você vai agir, e você pensa, eu não deveria ter agido assim. Não acontece conosco? Acontece. Tem dia que Deus vai chamar você para orar, para você ler, para você, sabe, fazer tantas coisas para Ele, e aí você está naquele dia mal, fraco. Só que quando nós, irmãos, servimos a Deus, nós temos que entender que gratuitamente Ele pode salvar a nossa vida, perdoar nossos pecados sempre. Porém, nós não podemos agora, conhecendo o Evangelho, conhecendo a vontade de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui,
Para conhecer a vontade de Deus. Amém? Para que somos cristãos? Para que somos discípulos de Jesus? Para conhecer, para entender o que é que Deus quer de nós. Porque Ele nos chamou para entrar no seu reino. Eu vou chegar no reino dele e eu vou fazer o que eu quero? Não. Se no reino existe o reino, existe um rei. Se existe um rei, existe a ordem do rei. Qual é a ordem do rei? O que o rei pensa? O que o rei quer? Se você e eu fomos, esses dias aí eu vi um negócio, não sei se foi aqui, se foi na Argentina ou no Uruguai, sei lá, eu não lembro, um jogador de futebol, foi jogar não sei aonde, e aí chamaram ele de, que chamaram do quê, você sabe? Não foi macaco, acho que imitaram na verdade um macaco, né? E aí imitaram o macaco, e aí aqui no Brasil, isso é o quê? É um crime, racismo é um crime. Nos outros países da América do Sul, isso é o quê? É comum, é uma brincadeira na cabeça deles, não é crime. Não é crime. Então, quando o pessoal do hemisfério sul vem para o Brasil e faz esse tipo de piada, o que acontece com eles? São presos. Eles ficam presos. Aí tem toda aquela burocracia, aquela briga, Mas quando o cara sai de lá, da Argentina, do Uruguai, e vem para o Brasil, e ele quer imitar um macaco, ele quer fazer um crime de racismo, ele é preso. Por quê? Porque lá no país dele é normal, aqui não é normal, aqui é um crime. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós entramos no reino de Deus. Aquele que nasce da água do Espírito, ele entra no reino de Deus. Então, quando você entra no reino de Deus, nós temos que entender uma coisa, aqui é o reino de Deus. E agora eu sou parte do reino de Deus. Agora eu escolhi entrar no reino dele. Agora eu preciso saber qual é a vontade desse rei. Será que eu posso fazer isso? Aquilo? Eu preciso então analisar a palavra do Evangelho e entender qual é a vontade do rei. Porque se eu não praticar a vontade do rei, eu vou cometer o quê? Transgressão. Eu vou ser um transgressor. Então um transgressor é aquele que sabe da vontade do seu rei e não faz. Às vezes nós temos lutas. Aqui em Romanos 7 vai explicar algumas coisas interessantes. Romanos capítulo 7, versículo 15, diz assim, ó: porque o que faço, não aprovo, pois o que eu quero, isso não, mas o que eu aborreço, então dá para ver que é uma luta muito grande, não é? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu vou e faço. Já aconteceu com você isso? Às vezes você está lá numa discussão com o marido, mulher, ou com uma pessoa, ou no carro, ou você está dirigindo, enfim, alguma coisa lá, aí daqui a pouco vem dentro de você uma vontade de falar, de responder, de xingar, de brigar, aí o Espírito Santo fala na sua cabeça assim, ó, fecha a boca, não fala nada. Não fala nada, fica quieto, não reclama, não murmura, não faz isso. Aí você diz, eu não aguentei. Eu abri a boca e falei mesmo. Quer dizer, você não queria mais? Vamos ler o texto de novo? 15. Por quê? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita. Então veja, irmão, o pecado, Paulo está dizendo que o pecado habitava onde nele? Aonde que o pecado habita em mim? Paulo está dizendo, o pecado habita em mim, ele está falando no presente, ele está falando no passado. O pecado habita em mim. Então quer dizer que Paulo ele era um homem muito pecador, é isso que ele está dizendo? Não, nós temos que compreender o que Paulo está dizendo. É o que nós acabamos de louvar. Eu luto contra a minha natureza humana. Então a natureza humana, ela é inclinada para o quê? Para o pecado. Por isso que nós temos que nascer de novo, né? Continua, irmãos, versículo 18, todos juntos, como é que diz aí? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito que deveria estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Então olha só como está bem explicado aqui. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne. A carne está onde, irmão? Onde é que está a sua carne? Está com você. Cada um tem a sua carnal.
carnal compreensão, só carnalidade humana. A parte humana é a ira, a contenda, a peleja, a dissensão, é a falta de misericórdia, a idolatria, a inimizade. As obras da carne são manifestas, diz lá em Gálatas. As pessoas, tudo aquilo está onde? Dentro da carne do ser humano. Dentro da carne do ser humano. Então, essa luta interna que nós temos, ela é grande, ela é verdadeira, ela acontece com todos nós. A diferença vai ser daqueles que buscam a Deus e daqueles que não buscam a Deus. A diferença está aí. A diferença está em aqueles que puxam a rédea da sua natureza humana e aqueles que deixam correr solto a sua natureza humana. É aí que está o problema. E Deus nos deixa à vontade para fazer uma coisa ou fazer outra. Porque o amor nos deixa livres para servir a Ele ou servir a carne. Porém, tanto um quanto o outro vai colher o que se planta. Se eu planto na carne, colho o quê? Corrupção. Se eu semear na carne, corrupção. Se eu semear no espírito, vida eterna. Então a palavra está dizendo que, vamos ler de novo, versículo 18, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3, por quê? Então, ele não conseguia realizar o bem em muitas coisas. Muitas coisas ele não conseguia realizar o bem. Então, você tem luta? Que bênção. Todos nós temos. Existe coisas que o diabo, ele te oprime, ele te tenta. Porque, irmão, a palavra vai dizer assim, ó, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Mas cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o diabo, ele é o tentador, por quê? Porque ele vai trabalhar com aquilo que nos leva para a queda. Então, nós buscamos ao Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que esses desejos humanos que nos levam para o pecado, eles ficam mais amortecidos. É o que a palavra fala aqui em Romanos capítulo 8, mortificando as obras da carne. Então a carne está cheia de obra, cheia de vontade, de desejo. Então o meu espírito vai mortificando essas coisas. Para quê? Para que eu sirva a Deus. Para que eu não me torne uma pessoa transgressora, para que eu não me torne uma pessoa ímpia. Então veja, podemos analisar a história de Pedro e de Judas Iscariotes. O apóstolo Pedro é aquela pessoa impulsiva. Ninguém perguntou nada para ele, ele ia lá e falava. Jesus não perguntava nada para ele, Jesus perguntava uma coisa para ele, ele respondia duas. Né? Ele falava sem pensar. Ele falava. Então Pedro, ele pecou. Uma hora ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele era elogiado por Jesus. Pouco tempo depois, na mesma noite, em pouco tempo, ele chama Jesus de lado, quer repreender Jesus, e Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foi bênção, ele foi e cometeu uma transgressão. E quando ele comete a transgressão, ele é corrigido. Depois, lá na frente, o que acontece com ele? Ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. Ele cometeu uma transgressão. Porque Jesus falou, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do meu Pai. Então, naquele momento que Pedro nega Jesus, ele perdeu a salvação naquele momento. Mas ele cometeu uma transgressão. Mas ele amava Jesus. Ele amava o Evangelho. Então, quando ele comete a transgressão, o que ele faz? Ele se arrepende. Ele se arrepende automaticamente. A palavra diz que ele sai chorando amargamente. E Jesus viu isso. E Jesus chamou ele de volta. E Jesus falou para ele, assim como ele negou 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes, vai apacenta as minhas ovelhas. Vai lá, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, ele errou, ele cometeu transgressão. Qualquer um de nós podemos cometer transgressões. Mas existe uma diferença muito grande entre o que comete transgressão e o que continua cometendo transgressão. Uma diferença muito grande. Deus, ele consegue observar com clareza isso. Então, quando uma pessoa erra, ela peca. Se uma pessoa errar e pecar com você, errar contra você,
ela cometeu uma transgressão, cometeu um pecado, e ela não cometeu mais aquele pecado, aquela transgressão, significa que ele não está se tornando uma pessoa ímpia, maligna. Ele apenas cometeu um erro, um pecado, ele cometeu uma transgressão, mas ele não é uma pessoa ímpia, não é uma pessoa que Jesus vai falar naquele último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a pessoa que pratica a iniquidade, irmãos, é aquela pessoa que comete 1, 2, 3, 4, e não se arrepende, não muda de pensamento, não muda de vida. Judas Iscariotes, não foi assim? A palavra diz que Judas, ele sempre roubava aquilo que era colocado na bolsa. Não é que ele cometeu um deslize, ele cometia várias vezes aquele deslize. E você percebe, irmãos, que Judas ele se tornou pior a cada dia. Por quê? Porque ele era pecador, aí ele começou a cometer transgressão, e não parou de cometer transgressão. Então o negócio só foi piorando. Então por que é que um cristão, por que uma pessoa evangélica, por que um pastor, bispo, seja lá o que for, por que o negócio vai se tornando cada vez pior, e mais escândalos vão aparecendo dentro das igrejas? Por que vai acontecendo mais? Porque a pessoa passa as linhas. Ele é pecador, ele entra na igreja pecador, ele tem que buscar se acertar, mas ele em algum momento ele rompe e começa a transgredir. Então no começo a pessoa é uma bênção, mas depois ele deixa de orar, deixa de ler, aí ele já não se importa com a santificação. Então se passa um rabo de saia, ele olha, se passa um homem elogiando, ela gosta. Por quê? Porque o pecado vai entrando. Aí vem uma coisa mais fácil que vai lá e põe a mão. Ele vai começando a transgredir. Deus fala: olha, você tem que amar. Aí a pessoa já começa a criar ódio de um, de outro. Olha, você tem que perdoar. Aí a pessoa já começa a reter o perdão. Aí ela erra com o pai, com a mãe, erra com o esposo, com a esposa, fala o que quer, diz o que quer, ofende, magoa, e canta: tô nem aí, tô nem aí. Por quê? Porque a transgressão vai acumulando transgressões. Então quando Jesus fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando, significa que a pessoa vai transgredindo 1, 2, 3, ao ponto de Judas não só roubar o dinheiro, mas agora ele vende o Salvador. Olha o tamanho desse negócio. Olha a falta de discernimento, de entendimento, de caridade. Olha quanta coisa falta em Judas Iscariotes. Porque ele era considerado pelos apóstolos. Ele era uma pessoa respeitada pelos apóstolos, assim como Pedro. Porém, a transgressão veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele foi se tornando uma pessoa endurecida. E aí a palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós estamos num campo, irmão, num campo minado, aonde você acorda de manhã e você não sabe o que você vai encontrar na rua. Você não sabe se você vai encontrar uma pessoa que quer sabe, encher suas paciências, te irritar, te machucar, te magoar, você não sabe. Então o mundo ao nosso redor sempre nos convida a praticar pecados, nos chama para praticar o mundanismo, nos chama para praticar o que não presta. Para quê? Para que você se acostume em praticar o pecado, se torne um transgressor e se torne um ímpio. Então hoje você vê com muito mais facilidade a impiedade dentro das igrejas. Um povo ímpio, que não se cansa de cometer escândalos. Por quê? Porque foi cometendo coisas e mais coisas. Porque, vamos ler de novo, versículo 18, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito quereis estar em mim, mas não consigo realizar o bem. 19. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Então ele faz uma diferença. Olha,
Na verdade, não sou eu que quero fazer isso, mas o pecado, ele continua trabalhando. Porque nós, irmãos, a palavra diz que ele nos vivificou. O que estava morto em nós? O corpo estava morto, a alma estava morta ou o espírito estava morto? O espírito. Então ele deu vida para o nosso espírito. Aí em Efésios 2 vai dizer que ele habita no nosso. O Espírito de Deus, ele faz morada aonde? Dentro do nosso espírito. Então o espírito do homem ganha força, poder e autoridade para dominar as obras que a alma, os desejos da alma que tem dentro de nós. Então, irmão, se eu não buscar o Espírito Santo de Deus e fortalecer o meu espírito, eu vou perder força e eu vou ceder para a minha carne. Paulo está dizendo aqui, olha, existe uma luta dentro de mim, mas como é que eu vou vencer essa luta? Buscando a Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. Então essa luta interna acontece dentro de nós, e se nós não lutarmos, nós nos tornamos pessoas impiedosas. E eu já vi, não foi uma, duas, três, já vi, irmão, pode colocar centenas de vezes, crentes se tornar ímpios, maldosos. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa maldosa. É a coisa mais funda que a pessoa pode chegar no meio cristão, se tornar uma pessoa impiedosa. E quando a pessoa morre na impiedade, essa pessoa ela vai diretamente para o lago de fogo. Ela perece. Então a pessoa se torna ímpia, por quê? Porque ela não consegue se corrigir. Ela não consegue se autoanalisar. Ela não liga para mais nada. E nós não podemos ser assim, irmãos. Então nós temos que entender, como o apóstolo Paulo está ensinando. Vamos ler aqui mais 3 versículos. Olha, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Segundo o homem? Segundo o homem? Então está falando da sua carne? Não, a sua carne quer o quê, irmão? Sossego, né? Quer sossego. O que a sua carne quer? Sossego. O que a sua alma quer? Prazer. A sua alma quer prazer e a sua carne quer sossego. Sossego. Então o que quer Deus é o seu homem interior, é o seu ser interior. É aquela voz que vem na sua cabeça e diz assim, olha, hoje você vai para a igreja, hoje você vai orar, hoje você vai assistir o culto, hoje você não pode estar presente, mas você vai assistir na internet lá e você vai assistir, você vai sentar lá, você vai fazer o ambiente lá todo cristão. E aí você vai. Sua alma pede. Oh, mas hoje tem um jogo do Corinthians. Mas o seu espírito busca Deus. A sua alma busca o quê? O Corinthians. Porque a alma quer o quê? Emoção, não quer? Quer gritar gol. É a alma. A alma do ser humano é assim mesmo. A carne quer ficar sentado no sofá, tomando uma geladinha e gritar gol. O seu espírito está dizendo o quê? Vai buscar a Deus. Porque você é bobo. Que o jogador vai ganhar e você não vai ganhar nada. O máximo que você pode ganhar é só uma vanglória. Para chegar no seu amigo da escola, no seu amigo do trabalho e dizer, tá vendo? Meu time ganhou. Mas quem é você na fila do pão? Isso não é nada. Nem liga para você. Então o espírito busca a Deus. Tem prazer no... como está escrito aqui, ó. 22, irmãos. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei, então é o homem interior que tem prazer. Esse prazer, irmão, está no espírito. Mas, e quando eu não tenho mais prazer? Então a gente tem que pôr a barba de molho e buscar a Deus, e buscar romper essa barreira, e clamar e falar com Deus, Senhor Jesus, acende a chama no meu coração, porque a palavra diz que Ele não termina de apagar o pavio que está fumegando. Então às vezes o pavio está como? Fumegando. Então eu preciso lutar para me tornar uma pessoa impiedosa. Impiedosa, que é descer ladeira abaixo. Então a pessoa ela é pecadora, todos somos pecadores. Às vezes cometemos transgressões, mas eu não posso me tornar uma pessoa iníqua, porque aí, irmão, é passar todos os limites e viver de uma forma errada, constantemente. Viver de uma forma que desagrada a Deus, constantemente. Então aquilo que Deus desagrada, nós temos que falar, olha, Deus desagrada disso, eu não posso fazer mais isso. Eu posso ofender uma pessoa? Posso ou não? Acho que não. Eu posso falar do jeito que eu quiser com uma pessoa?
Claro que não. Mas eu tenho intimidade com a pessoa, posso falar do jeito que eu quero, posso ameaçar alguém, eu vou matar você, posso? Nem de brincadeirinha? É bom não, né? Não pode. Mas quando um cristão ele pratica isso aí, ele passou a transgressão e está se tornando o quê? Iníquo. Né? Então você vê um monte de crente assim, que ele toma uma dosezinha aqui, depois enche a cara acolá, faz uma fofoquinha aqui, depois uma fofoca grande acolá, age com soberba com a mulher, com os filhos, com os outros, guarda sentimentos de raiva, de ódio, de ira, ou seja, vai descendo ladeira abaixo, vai cometendo transgressões uma atrás da outra. Então, a palavra está nos chamando para a gente tomar todo o cuidado, porque se a gente não vigia e não busca a Deus, o caminho que se vai é esse aí. Dizem que muitas vezes você vai em certos lugares, você vai na Cracolândia, ou você vai nos presídios, você vai nesses lugares, dizem que tem muito crente lá, nesses lugares, ou filhos de crente. Agora, você acha que um crente não vai ensinar o seu filho? Ensina, não ensina ou não ensina? Ensina. Mas eles cometem o quê? Transgressões. Eles não obedecem o pai, não obedecem a mãe. Não é culpa do pai, nem culpa da mãe. É decisão das pessoas tomarem as suas decisões. Eles vão cometendo transgressões. E assim como o irmão tomou 130 multa e pagou por isso, assim as pessoas vão pagando. Então nós temos que tomar o devido cuidado, irmãos, e vigiar. Isso é uma coisa pessoal. Então você não pode, irmão, permitir, eu e você não podemos permitir se dar o luxo de não fazer nada para Jesus. Porque se eu pensar, olha, tanto faz, eu não sou ninguém na igreja, eu não faço nada, eu não posso pensar assim. Eu tenho que saber, irmão, que a minha salvação, Deus me deu ela, só que a salvação agora, eu preciso agora lutar para que aquilo ali funcione também. E isso só vai funcionar, irmão, se eu buscar a Deus. Se eu pôr o meu joelho no chão, se eu orar, se eu buscar, se eu clamar, se eu louvar, se eu envolver a minha vida com as coisas de Deus. No meu dia a dia eu tenho que envolver a minha vida mais nas coisas de Deus. Mais nas coisas de Deus. Eu não posso me encher tanto das coisas do mundo, tanto das coisas de fora, que eu me esqueço das coisas de Deus. Eu tenho o meu tempo para as coisas deste mundo. Você vai trabalhar, você vai sair, você vai passear, mas as coisas de Deus, elas são mais importantes. Eu não posso permitir que isso passe direto. Eu não posso permitir que o meu dia passe sem ouvir a voz de Deus. O meu dia, o seu dia não pode passar sem você ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, mas ele fala sempre? Lógico que ele quer falar sempre, ele é o nosso companheiro. Jesus falou que ele é o consolador, ele está conosco todos os dias, ele quer nos ensinar a falar conosco. Então eu não posso parar e pensar, se ele falar comigo tudo bem, se ele não falar comigo, não estou nem aí. Eu não posso pensar assim. Eu não posso pensar que Deus é inacessível, Ele só vai falar em momentos específicos. O Espírito Santo está aqui em todo o tempo. O Espírito Santo é o companheiro da igreja, Ele fala conosco todos os dias. Amanhã, quando você for se você estiver trabalhando na sua casa, se você lembrar da mensagem, é o Espírito Santo fazendo você se lembrar da mensagem. É Ele que já está falando com você. Se no momento que você está numa luta, numa tribulação, você está querendo desistir, o Espírito Santo ele vai e fala na sua mente, olha, eu estou esperando você lá no final, eu vou te dar a vida eterna, então você luta. É o Espírito falando com você. Ah, não, eu que estou pensando de mim mesmo. Você lá tem capacidade, eu tenho capacidade de pensar alguma coisa de nós mesmos. É Deus que fala em nós. Se deixar, irmão, se deixar a gente livre, deixa a gente livre para ver. É igual esse mato aí fora, aí, ó. No dia que o irmão Rony estava ali roçando, arrancando, deu trabalho, né, irmão? Que tinha de tranqueira ali, mas ele foi cortando, e tinha hora que tinha que parar, porque tinha fio, enrolava, e uma bagunça. Aí ele falou, irmão, tem um pé de goiaba aqui. Eu nem sabia que tinha um pé de goiaba ali. Vocês sabiam que tinha um pé de goiaba ali? Sabia, Gugu? Se o Gugu não sabia, então... Irmão, tem um pé de goiaba ali, ó. Mas quem ia ver o pé de goiaba? O mato tomou posse. A nossa vida é exatamente assim, ó. Irmão, como é que eu faço para o diabo começar a trabalhar na minha vida? É só não fazer nada. Se eu ficar sem fazer nada, já é uma porta aberta para o diabo. É só deixar de ler, deixar de orar, deixar de buscar Deus, deixar de vir na igreja. Porque o diabo ele só quer que você não faça nada. O problema é quando você faz para o diabo. O problema para a sua carne, para os desejos da sua alma, é quando você faz alguma coisa. Aí porque você está se colocando contra.
Quando você busca a Deus, a sua alma está desejando alguma coisa deste mundo que é pecaminosa. Aí você vai, o seu espírito vai lá e pega a alma e diz: agora vem para cá que você vai obedecer a Deus. Vem para cá, alma. Então você fortalece o seu espírito. E Deus, Ele está trabalhando conosco, não é o que a palavra diz lá em Romanos, aqui, capítulo 8 mesmo? Da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então eu preciso ter essa comunhão com Deus, porque senão eu me torno uma pessoa ímpia, irmãos, ímpia. Então você vai ver escândalos aí, dos mais variados. Crente roubando, pastor roubando, adulterando. Tem ou não tem? Esses dias eu ouvi um cara falando um testemunho dele, que ele pertencia a uma igreja, e aí o pastor, vamos abrir um monte de igreja, aí começou a abrir um monte de igreja. Aí eles não pagavam aluguel. E um membro da igreja era fiador. O cara não, aí a igreja, o pastor, porque assim, né, irmão, as igrejas funcionam assim. Tem uma igreja sede. Aí as igrejas que não são sede, que são regionais, junta todo o dinheiro e manda para a sede. Encheu o bolso da sede. A igreja que está aqui tem que se virar, porque tem um número X. Olha, vocês têm que me dar por mês 10 mil reais para me mandar para a sede. Passou dos 10 mil, aí você paga as suas contas aí. E isso não dava certo. Aí o cara começou a dizer que ele deixou de pagar aluguel 6 meses. 6. E um irmão, um membro da igreja, era o fiador. O que acontecia com o fiador? O nome dele ia para o Serasa, SPC, o cara perdia a casa, destruía com a família dele. Está certo isso daí? Está errado. Então isso é iniquidade. É o pecado, transgressão e iniquidade. Isso acontece, irmão, de monte. De monte. Onde os caras que estão lá em cima, eles têm carro de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, tem helicóptero, tem avião, tem casa, tem mansão, tudo com o dinheiro da igreja. Não, é porque o meu povo me abençoou e não sei o quê. Mentira. É tudo por benefício próprio. Isso é pecado. Um pastor que usa o dinheiro da igreja para se beneficiar e ficar rico, isso é um pecado gravíssimo. É uma iniquidade. Pastor assim, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Porque ele se tornou iníquo, ganancioso, avarento. Aí a única chance é o quê? É ensinar as suas ovelhas a serem o quê também? Avarentas. Não é assim? O cara diz assim: olha quanto dinheiro eu tenho, olha, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma casa lá na praia, eu tenho um avião, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Vocês também, Deus quer dar vitória para vocês. Está ensinando o povo a ser o quê? Avarento. Não está buscando salvação. Então hoje, irmão, a iniquidade, que é a parte mais profunda do ser humano, é só ele não fazer nada, que os demônios vão ganhando o quê? Espaço. Então, vamos ler aqui, ó, versículo 23, irmãos, como é que diz aí? Vinte e quatro. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que significa isso? 8:2. Por quê? Então eu tenho o que na minha vida? O espírito de? O que é que a igreja tem? O espírito de? Vida, que te livra do quê? Da lei do pecado e da morte. Então, dentro da carne do ser humano, existe uma lei chamada lei do pecado. Olha o 7:23 aí, ó. Você leu aqui, ó. Vamos ler de novo. 8:2. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 7:23. Então, no ser humano tem duas forças, dois poderes. Uma na carne e outra no espírito. Essa luta está dentro de nós.
Então, irmão, se você pensa assim, nossa, mas eu estou com tanta luta, eu não estou com vontade disso, não vou vontade daquilo, não vou vontade daquilo outro, mas você busca Deus. Essa luta todo mundo tem, irmão. Eu tenho essa luta. Acordo todo dia de manhã e falo, louvado seja Deus, hoje eu vou adorar o meu Senhor. Minha mente está uma benção hoje. Tem dia que está, mas tem dia que não está. Tem dia que eu estou cheio de vontade, tem dia que eu estou no desânimo. Isso é o quê? A natureza humana. O que eu vou fazer? Eu vou ter que persistir, eu vou ter que lutar, eu vou ter que combater. Não é o que diz aquele... Tem aquele louvor lá do Voz da Verdade lá? Tem um louvor que diz aqui, não tem? De Romanos 7? Qual é aquele louvor lá? Deixa-me, Senhor. Hã? Quando penso fazer o bem... Vem cá, Cláudio, toca esse louvor aqui. Põe esse louvor, irmão. Esse louvor é interessante, irmãos. Porque fala a realidade de como é o ser humano. Então, irmão, você tem luta? Você tem luta, dificuldade? É isso aí, mano, normal. Só que você tem que lutar. Só que você tem que batalhar. Você tem que lutar. Eu não posso pensar assim, olha, eu não estou me sentindo bem, então hoje eu não vou fazer nada para Deus. Não, mano. Não é porque você está se sentindo bem que você tem que fazer nada para Deus. Você tem que fazer. Posso me conformar com o versículo 14, 7,14. 7,14. Que nós lemos aqui, né? Porque, 14 diz, o 14 ou 15? Ah, tá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Então, irmão, não é porque eu sou uma pessoa, nós temos nossa luta, nossa dificuldade, nós temos nossas limitações, que eu tenho que deixar de buscar Deus. Então, veja só, irmãos, você quer ser uma pessoa espiritual, busque a Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, então faça. Deus não se agrada com isso? Não faça. Então faça, não está? Entender. Então vamos praticar. Mas tem que praticar, irmão. Nós temos que exercitar. Vamos louvar? Em nome de Jesus. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. A natureza de um pecador reflete a natureza de um pecador. Amém, irmão? Em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, esse louvor, veja que nós estamos falando hoje pelo Espírito Santo, irmão. Aqui fala de homem pecador, transgressor. Ele transgrediu, mas ele não se conformou com a sua transgressão. Ele não conformou com o seu pecado, irmão.
Então a gente também não pode se conformar com os nossos pecados. A gente não pode se conformar com os nossos erros. Existe a história de um homem no Antigo Testamento, Davi, que ele pecou, que ele errou, cometeu adultério, homicídio. Mas no dia que o profeta Natan entrou na presença dele e disse que ele era um pecador, ele escreve um salmo, Salmo 51. E no Salmo 51 ele reconhece todo o seu pecado, sua transgressão. E ele mesmo diz lá que não perdesse a alegria, que ele não perdesse a salvação dele, porque ele sabia que ele era um pecador. Então que nós também, irmãos, possamos se encontrar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. E que nós não venhamos se endurecer pelo engano do pecado. Nos ajuda, Senhor Jesus. Ajuda que o nosso coração não se endureça. São tantas coisas que ainda cometemos. Somos pecadores, Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores. Mas quando cometemos transgressões, Senhor, irmos além, Senhor Jesus, do que a sua palavra nos ordena não ir, e cometemos transgressões, nos ajuda a nos arrepender na mesma hora. Assim como Pedro, Senhor Jesus, quando terminou de negar e ouviu o galo cantar, ele se lembrou das tuas palavras, e as suas palavras o levou ao arrependimento, levou ao quebrantamento. Nos ajuda, Senhor, a não sermos soberbos nem arrogantes. Tira toda a soberba do nosso coração, a arrogância, e nos ajuda, Senhor Jesus, a nos encontrar diante do Senhor, e encontrar o teu sangue em nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Vale pecador, mas eu amo a Ti, meu Senhor, pois minha vida tem um sopro da Sua vida, pois minha vida tem um sopro da Sua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Essa é a natureza de um pecador.
Senhor Jesus. Teu querer é importante pra mim. Não consigo viver longe de ti sem o teu amparo e carinho. No teu coração existe a esperança. Bate forte, pois de amar não se cansa. Eu quero te louvar de todo o meu coração. Estou aqui, Senhor. Lembra-te de mim, sou um pecador. Eu preciso tanto do teu amor para ser feliz. A minha oração é pra não perder tua direção. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Entrego minha vida em tuas Em nome de Jesus. mãos, de todo o meu coração. Entrega, irmão, entrega agora a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero ter minha vida em tua Sim, Senhor Jesus. presença. Confirma esse louvor em nossas vidas. Livra-me do Livra-nos, Senhor. engano. Livra-nos do pecado, Senhor, do mundo do engano. Outra vez não quero Sim, Senhor. sofrer. Em nome de Jesus. Estou aqui, Senhor. Quero ser uma bênção. Não me importo com o que os outros pensam. Eu quero te servir de todo o meu Em nome de Jesus, irmãos. Cante de todo o seu coração, em nome de Jesus. Estou aqui, Senhor. Lembra-te de mim, sou um pecador. Eu preciso tanto do teu amor para ser feliz. A minha oração é pra não perder tua direção. Entrego minha vida em tuas mãos, de todo o meu coração. Em nome de Jesus, irmão, peça para o Senhor Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Peça para Ele tomar posse do seu ser, irmão. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que você não seja mais a mesma pessoa, mas que você seja cada vez mais e ter mais e mais a imagem do Senhor Jesus. A palavra diz que é de glória em glória que refletimos a imagem do Senhor. E sei que para isso, Senhor, nós temos que arrancar dentro de nós o que não presta e colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, nossas lutas. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que esta noite, Senhor Jesus Cristo, possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheio do Teu Espírito Santo. Esta noite aqui, Senhor Jesus, opera dentro de nós, Senhor Jesus. Opera em nossas vidas e nossos corações. Vem sobre cada um, Senhor Jesus. Tira o pecado da nossa vida. Tira a transgressão, tira a iniquidade. Peça ao Senhor Jesus Cristo para agir na sua vida, agir no seu coração, tomando posse no seu ser. Em nome de nosso Senhor Jesus, toma posse do Teu povo, Senhor, da Tua igreja. Peça ao Espírito Santo, irmão. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Nesta noite aqui eu quero sentir. Você
quer mesmo, irmão? Você quer mesmo? Vento forte, impetuoso, como em Pentecoste. Peça pro Espírito Santo então. Os ossos secos vão se ordenar, a pele e nervos vão se ligar, do pó da Em nome de Jesus, Espírito Santo, a vida vai brotar. traz a sua vida para nós, Senhor. Esta noite aqui eu quero sentir. Abre o seu coração, irmão, e deixa o Espírito Santo agir. Vento forte, impetuoso, como em Pentecoste. Sopra, Espírito Santo. Os ossos secos vão se ordenar, a pele e nervos vão se ligar, do pó da terra a vida vai brotar. Em nome de Jesus. Assopra, Senhor, com teu Espírito. Ei, Espírito Santo. Assopra, Senhor Jesus, com teu poder. Toca em Jesus, toca em cada um dos meus irmãos. Com teu Espírito, toca-me, Jesus, com teu poder. Assopra, Senhor, com teu Espírito. Assopra, Senhor, com teu poder. Toca-me, Jesus, com teu Espírito. Toca-me, Jesus, com teu poder. Amém, irmãos? Você quer continuar que nem ossos secos? Você quer continuar ossos secos sem vida? Quer ou não? Então você tem que falar o que? Assopra? Então canta de novo aí, irmão. Não para não, vai lá de novo. Agora a igreja, vai, com força aí, irmão. Em nome de Jesus. Assopra, Senhor. Senhor, com teu Espírito. Peça pro Espírito Santo, irmão, soprar a sua vida. Toma posse, Espírito Santo de Deus, amigos meus irmãos. Em nome de Jesus, opera o seu poder, a sua graça sobre a sua igreja, Senhor. Quebra as correntes, as cadeias do inferno, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor Jesus, possa prender os irmãos. Em nome de Jesus, seja aniquilado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse do teu povo, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Abençoa a vida do seu irmão. Diga, Senhor Jesus, toma posse do meu irmão. Ora por ele aí, abençoa a vida dele, irmão. Fala, Espírito Santo, toma posse do meu irmão. Enche ele. Livre ele do mal, das trevas. Em nome de Jesus, entra, Espírito Santo de Deus. Toma posse da vida do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai todo osso seco. Amém, irmãos? Fala, entra, Espírito Santo, na vida do meu irmão. Fala, entra, Espírito Santo, faz a obra na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Todo vale de ossos secos sai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem que sair daqui cheio do Espírito Santo, irmão. Apesar de eu ter transgredido o horário, né, irmãos? Eu cometi uma transgressão das 8 horas. Mas nós estávamos buscando a bênção, né, irmão? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tempo de oração, então? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui, irmão. Abençoar. Abençoa aqui, Lotinho, por favor. Vamos orar aqui para a irmã Miriam. A irmã Miriam fez uma cirurgia.